Olá a todos, eu sou o Pedro Brandão, professor de Física e Química no agrupamento de Celeiros. Vou falar-vos um pouco sobre algumas das ferramentas que estão disponíveis na G Suite da Google e que uma boa parte das escolas oferece, associado à conta de e-mail institucional. Começando pelo Drive, que é o local onde se processa o armazenamento dos ficheiros que quisermos. Portanto, funciona como um disco rígido online ou uma pen online, se quiserem, e está sempre acessível em qualquer computadora que vocês vão. Tendo entrado com a conta institucional, portanto, com o vosso e-mail, aparece no canto superior direito, tem aqui o botãozinho para as Google Apps, e é aqui que surge as diferentes aplicações que são oferecidas, desde o Classroom ou reuniões, o chat ou os grupos, até os formulários e todas essas coisas. Começando então pelo Drive, pelo Drive, que é o local onde temos então os ficheiros guardados. Eu dizia que ele funciona como um disco online, com algumas particularidades, mas funciona como um disco. É possível juntar ou organizar os ficheiros da forma como também organizam no vosso computador, portanto, recorrendo a pastas e colocando os ficheiros dentro de pastas. O botão que aqui está no canto superior esquerdo é o botão onde podem criar novos ficheiros dentro do Drive, inclusive novas pastas. Mas também podem fazer isso clicando com o botão direito do rato em qualquer sítio do Drive. Portanto, o menu que aparece é exatamente o mesmo, com todas as possibilidades que aqui estão expostas. Podem criar uma nova pasta, por exemplo, quando clicam, basta dar um nome à nova pasta e, e ela surge dentro da pasta, que neste momento, por exemplo, não tem nada, para colocarem aqui ficheiros ou com o botão direito, mais uma vez, selecionam a opção carregar ficheiros e isto vai-vos abrir uma janela do género de uma janela de computador normal para escolherem os ficheiros que querem, ou a partir de uma janela qualquer do computador clicarem, selecionarem os ficheiros que querem e arrastá-los para aqui. Voltando ao menu, as hipóteses de documentos que podem criar aqui dentro passam pelos Google Docs, que é o equivalente ao Word da Microsoft, portanto, para processamento de texto. O Google Sheets, que funciona como uma folha de cálculo do género do Excel. O Google Slides, que será o equivalente ao PowerPoint, para criarem apresentações multimédia também. Os formulários do Google, que vai ser uma das ferramentas que vos vou mostrar com um bocadinho mais de detalhe, porque permite criar questionários para os alunos e, portanto, fazer algum tipo de avaliação formativa, sobretudo, com os alunos. Desenhos, o nome diz tudo. Também dá para criarem mapas. O Google Site permite criar, como ele próprio indica, sites temáticos para aquilo que vocês quiserem criar com os alunos. O Google Jamboard é uma espécie de quadro branco que pode ser partilhado com os alunos e terem vários alunos ou professores ou o que for a escrever e a desenhar em conjunto. O editor de fotos e por aí fora. Relativamente aos formulários do Google, então, que será a primeira coisa que vos vou mostrar. O que devem fazer quando iniciam um novo formulário é dar-lhe um nome, que vai ser o nome associado ao fecheiro que fica guardado no Drive e serve para identificar. Podem incluir uma descrição acerca do formulário. Aqui em cima já veem que há a área de perguntas e depois a área de respostas, que só vai estar com algum conteúdo quando já houver respostas para
configurações ao formulário, essas ficam nesta rodinha dentada que a Google chama de definições, e nessas definições tem no primeiro separador, que é o geral, a opção para recolher os endereços de e-mail. Isto faz com que as respostas fiquem sempre associadas a um utilizador e, portanto, quando queremos recolher a informação de cada aluno, temos mesmo que ter isto recolhido. O requerer início de sessão obriga a que só as pessoas associadas à escola em questão possam entrar e fazer o preenchimento do questionário. Isto serve para questionários, como digo, em que o objetivo é verificar as respostas de um aluno em particular, ou da turma toda, mas individualmente, e portanto isto obriga a que a sessão esteja ligada no Google, portanto que os alunos tenham acedido ao Google. E depois estas duas opções, no caso de quererem que o aluno possa editar e dar respostas diferentes das iniciais, ou que possa ver no fim o resumo e as respostas do texto que deram. No separador apresentação podem incluir, para mostrar a barra de progresso, quando o formulário é grande, esta barra mostra se eles estão perto ou longe de terminar as questões que lhes colocamos. Podemos criar uma ordem de perguntas aleatória, serve para que, por exemplo, quando temos vários alunos na mesma sala a tentar fazer uma coisa destas, não estejam a olhar uns para os outros, porque as perguntas não são as mesmas. Na parte dos questionários, para atribuir classificações às questões, temos que ligar esta opção, que é tornar o documento em questionário. Portanto, é com isto transformado em questionário que conseguimos fazer cotação para as questões. Aqui podemos dizer se o aluno tem acesso à sua classificação imediatamente após o envio, ou se só vai ter acesso depois de nós, professores, fazermos uma revisão manual. Isto é útil quando queremos que a turma toda receba a informação ao mesmo tempo, ou quando temos questões de resposta aberta em que teremos que ser nós a atribuir uma classificação. Também podemos optar se o aluno vai ver quais são as suas perguntas ou respostas erradas, as corretas e os valores em pontos. Guardando aqui, ficamos com estas primeiras opções definidas. Há sempre a possibilidade de mudar também os aspectos visuais, ali onde diz personalizar tema, podem escolher cores, podem escolher uma imagem para o cabeçalho, cor de fundo diferente, alguns tipos de letras, não muitos. E, portanto, a partir daqui podemos começar a fazer a edição do próprio formulário. A barra de edição é esta barra que aparece aqui do lado direito e que vai viajando connosco ao longo do formulário conforme ele for crescendo. E aqui estão as diferentes opções. Por exemplo, se for um formulário em que queiram incluir várias secções diferentes, é neste botão que o fazem. Passam a ter mais do que uma secção. Se quiserem adicionar um vídeo ou uma imagem, isto serve para o título e a descrição. Importar perguntas de outros formulários que tenham produzidos, ou o botãozinho com o mais, que é onde adicionam uma nova pergunta. Cada pergunta que adicionam, como esta que aqui está, tem o título, que é o texto da pergunta propriamente dito. E aqui do lado, onde podem adicionar também uma imagem, neste botão. E aqui do lado tem as opções, tem o menu da opção dos tipos de questão que se pode colocar. E que são estas: de resposta curta, parágrafo, que é uma pergunta de resposta aberta, não é possível fazer cotação automática, portanto, classificação automática deste tipo de questões. Escolha múltipla, caixas de verificação, pendente, escala linear, grelha de escolha múltipla e grelha de caixas de verificação.
Eu vou-vos mostrar já a seguir um exemplo de cada uma destas para terem ideia do que é que podemos esperar delas. Por exemplo, se isto for uma questão de escolha múltipla, estas aqui serão as opções que, que irão incluir e que podem ter o número que quiserem. Por exemplo, esta seria a resposta 1. Outra opção seria a resposta 2, resposta 3 e por aí adiante. Também surge na mesma janela de edição de pergunta, esta janelinha que aqui está, temos a possibilidade de indicar aqui se queremos que seja obrigatório responder à pergunta ou não. Ou seja, se estiver ligado aqui o obrigatório, eles não podem acabar de fazer o formulário sem a pergunta ter uma resposta válida. Este botãozinho que serve para eliminar a pergunta. Este que serve para duplicar, se formos colocar algumas perguntas semelhantes e esta já estiver pronta, ao fazer o duplicar têm menos trabalho para fazer a edição da pergunta. No botãozinho aqui em baixo podem incluir atalhos, por exemplo, para uma nova secção, no caso da resposta ser uma determinada aqui, o que permite criar formulários com vários caminhos de resposta. Para fazer a classificação automática, tem que incluir a chave de respostas, esta opção que aparece aqui. Quando se seleciona, aparece o número de pontos que queremos atribuir à pergunta, que pode ser qualquer, e aqui selecionam qual é a resposta correta. E isso, isso permite que o formulário faça uma autoclassificação das respostas. Se quiserem colocar comentários, também há a hipótese de dizer, portanto, dar feedback no caso da resposta ser incorreta. Convém ser um feedback ligeiramente mais completo do que este. E no caso da resposta correta, também podem colocar o feedback que pretenderem. Portanto, isto seria uma pergunta. Eu vou-vos mostrar agora um formulário que já criei com os exemplos dos vários tipos de perguntas para não demorar tanto tempo a explicar cada um deles. Por exemplo, neste formulário que aqui tenho, incluí uma figura de topo, tem o título, a descrição e estas são as questões que estão aqui criadas. Como aqui já tenho várias questões, vou aproveitar para vos mostrar que se quiserem alterar a ordem das questões, basta selecionar, agarrar uma questão no sítio onde ela está e passá-la ao longo do formulário. Podem alterar a sua posição com facilidade. Eu vou pôr outra vez, mais ou menos na mesma ordem. E então, tipos de questões. Esta, por exemplo, que aqui está, é uma questão de escolha múltipla. Está aqui ao lado a dizer exatamente o que é. Este sinalzinho já indica que eu coloquei ali esta resposta como verdadeira. Portanto, nas questões de escolha múltipla aparecem as diferentes questões por aqui fora e que podem ser as diferentes respostas por aqui abaixo, podem ser várias. Pode ser também uma coisa só assim, de sim e não. Mas não é, por exemplo, esta não é o tipo de questão melhor quando queremos, por exemplo, várias frases para classificar como verdadeiras e falsas. Essa é a outra opção melhor que vamos ver um bocadinho mais abaixo. Mas, portanto, isto será de escolha múltipla, é mais ou menos evidente como é que ela funciona. Nas questões de resposta curta, implica realmente adicionar uma resposta que de preferência seja uma palavra só, ou duas ou três palavras, mas que sejam evidentes, porque para fazer a classificação automática deste tipo de questão é preciso colocarmos todas as hipóteses possíveis de que nos lembrarmos que sejam corretas. Por exemplo, eu adicionei o sim com maiúscula e o sim com minúscula para o caso da pessoa escrever das duas maneiras. Portanto, esta é uma questão de resposta
curta, só aquelas duas é que são consideradas corretas, todas as outras dão 0 pontos. Terem mesmo as outras opções todas, não vou correr sempre para elas. Esta é uma questão parágrafo, as tais de resposta aberta. Neste caso não é possível fazer uma chave de respostas. Podemos simplesmente dizer quantos pontos são, mas depois somos nós que temos que atribuir essa pontuação, porque ele não identifica, evidentemente. Isto é uma pergunta de caixas de verificação. No caso das caixas de verificação, ao contrário da escolha múltipla, pode haver várias opções corretas. Por exemplo, neste caso tenho duas opções indicadas como corretas e na chave de resposta está dito que estas são as duas opções. A questão de pendente, como eu vou-vos mostrar a seguir como é que isto aparece aos alunos, a questão pendente surge como um pendente, exatamente, é o tipo de lista que aparece assim. Mas funciona como uma questão de escolha múltipla, no fundo é só a aparência no ecrã é que é diferente. Esta é uma pergunta de escala linear. Não tem, portanto, é o tipo de questão em que se classifica uma afirmação, por exemplo, por grau de importância ou qualquer coisa desse género. A grelha de escolha múltipla permite criar quantas linhas quiserem e quantas colunas quiserem também e associar depois respostas, uma resposta para cada opção. Esta será provavelmente o melhor tipo de questão para fazer as verdadeiras e falsas, como eu mostro aqui em baixo. Por exemplo, é uma grelha de escolha múltipla, só há uma hipótese de resposta, ou é verdadeiro ou é falso, e portanto podemos ter várias afirmações que ficam nas linhas e nas colunas temos as duas opções que são simplesmente o verdadeiro e o falso. A grelha de caixas de verificação é semelhante à de escolha múltipla, só que cada linha pode ter mais do que uma opção de resposta correta. E, portanto, na chave de respostas, temos que pôr a indicação de todas as que têm que ser assinaladas corretamente. Para vos mostrar como é que isto fica, tenho ver se vocês podem a qualquer momento carregar aqui no pré-visualizar. O pré-visualizar vai-vos mostrar exatamente como é que o formulário aparece para os alunos e, portanto, vamos poder ver agora rapidamente como é que as questões surgem. Por exemplo, as perguntas de escolha múltipla aparecem simplesmente assim, viram? É o texto. Aquela estrelinha significa que eu a marquei como obrigatória. Portanto, tem mesmo que se responder. A questão de resposta curta. A questão de parágrafo, em que, portanto, podem escrever muito. Opções. O tipo de questão de escolha de caixas de verificação. Este é o pendente. Como vem, como disse há pouco, funciona como uma escolha múltipla, só que surge um menu pendente. O tal de escala, por exemplo, nada importante, muito importante. Não é propriamente o tipo de questão que nós costumamos fazer aos alunos, mas para inquéritos, por exemplo, este funciona bem. A grelha de escolha múltipla. Eu obriguei a que, era uma das opções que estava na questão, a que todas as linhas precisassem de uma resposta para poder ser submetida. E aqui as verdadeiras e falsas. E finalmente as caixas de verificação aparecem desta maneira, sendo que é possível responder mais do que uma coisa em cada linha. Quando fazemos submeter, aparece o feedback. Esta frase que aqui aparece portanto, pode ser mudada por nós.
Tendo isto feito e voltando ao nosso formulário, aparece-nos aqui como tendo sido entregue já uma resposta, que foi o que eu acabei de entregar, e ao verem a resposta surge. Portanto, é uma resposta só. Se houvesse aqui mais do que uma, podíamos ter a possibilidade de ver a estatística. Aqui aparece tudo junto na mesma resposta. Este é o resumo. Aqui a pergunta. E aqui no individual conseguem ver para cada aluno que tiver respondido, conseguem ver exatamente as questões e o que é que foi respondido acertadamente e o que foi respondido erradamente. Também é aqui que podem corrigir manualmente ou classificar manualmente as questões abertas. Por exemplo, aqui eu posso chegar e dizer que tem 2 pontos, posso adicionar feedback ao aluno e fica a classificação feita. Também há a possibilidade de exportar, portanto, quando temos as respostas de uma turma inteira, há a possibilidade de exportar isto para uma folha de cálculo. Basta selecionar neste botão. Eu não vou fazer agora porque ia dizer isto. Se este for um formulário que foi criado a partir ou a seguir for colocado na Classroom como um trabalho, as classificações que forem obtidas aqui no formulário são importadas diretamente para o Classroom e aparecem-nos como a classificação deste trabalho no Classroom. Portanto, se isto for criado a partir do Classroom ou colocado depois no Classroom, esta importação de classificações vai diretamente para o Classroom e não precisam de estar a preocupar mais com isso. Do Classroom, no Classroom podemos exportar todas as classificações de todos os trabalhos ao mesmo tempo e obter a grelha com a informação toda da turma. E portanto, isto então sobre formulários. Ia aproveitar também para indicar que todos os fecheiros, todos os tipos de documentos que vocês possam ter no Drive, por exemplo, um documento de texto, como eu criei agora, funcionam sempre da mesma maneira. Do lado esquerdo, no canto, tem sempre a possibilidade de indicar o nome do fecheiro. Este é um documento de texto e, portanto, pode ser editado com aquilo que vocês quiserem. Não era exatamente isso que eu ia falar. O que eu ia dizer é que, para qualquer documento que esteja no Drive, vocês têm a possibilidade de partilhar a edição desse documento com as pessoas que quiserem. Isso permite, por exemplo, entregarem um fecheiro de texto a um grupo de alunos e permite que esse grupo de alunos edite o texto. Podem estar todos ao mesmo tempo a editá-lo e, portanto, a contribuir em conjunto para a preparação e elaboração desse texto. E permite ao professor, se tiver a ser partilhado com vários alunos que devem fazer as suas contribuições para o texto, permite ao professor identificar quais foram os alunos que estiveram realmente a trabalhar no trabalho, na elaboração do texto, ou os que não estiveram a partilhar ou a participar no trabalho, portanto não tiveram contribuições tão positivas. Isso é possível aqui. Eu vou-vos mostrar rapidamente como isso se faz. Tem as opções de partilha aqui no botão do lado direito, que se chama exatamente partilhar, e nesse botão podem incluir aqui os e-mails ou os nomes de pessoas que já tenham na lista de contactos ou os endereços de e-mail, por exemplo, dos alunos. Podem pôr um a um ou podem colocar separados por vírgulas os vários endereços de e-mail. Portanto, se tiverem a lista de e-mails dos vossos alunos, escolhem os e-mails de um determinado grupo de alunos que vai fazer edição partilhada
e colocando aqui os e-mails a seguir, basta neste botãozinho indicar se podem editar, portanto, se vão ser mesmo editores do texto ou se podem apenas comentar sem fazer edições ou se podem simplesmente ver o documento. Isso serve, por exemplo, quando vocês querem entregar um fecheiro aos vossos alunos para eles poderem consultá-lo, mas eles não os podem editar, vocês podem partilhá-lo aqui com todos os alunos, indicar aqui que só pode ver e nesse caso os alunos consultam o documento. Só vocês é que o podem editar, são os editores, e mesmo que se o documento for sendo alterado ao longo do tempo, os alunos podem sempre ver o estado em que o documento está nesse momento. Portanto, essa é uma opção também útil, parece-me a mim, para estes trabalhos que vamos ter que enfrentar agora à distância. É uma possibilidade de conseguirem promover algum trabalho cooperativo entre os alunos, mantendo o mínimo de ideia sobre a dinâmica de funcionamento do grupo, porque como não estamos na sala com eles, é mais difícil ter essa percepção. Pronto, é assim, em relação a isto é o que há para dizer num curto espaço de tempo e sem esta possibilidade de interação. É isto que vos consigo dizer. Espero que levem daqui alguma coisa de positivo, que eu vos tenha ajudado de alguma maneira e que tenham visto que é uma questão também de fazer um bocadinho de exploração e ir aprendendo a trabalhar com estas coisas sem receio. Obrigado pela atenção. Eu estou disponível para responder a comentários que coloquem no YouTube, onde o vídeo vai estar disponível. Portanto, disponham. Eu tentarei responder o máximo possível. Obrigado.